Vamos lá, eu sou a Bárbara, sou psicopedagoga, sou professora em sala de recursos e tenho estudado um pouco sobre o autismo. E meu objetivo aqui é compartilhar um pouco de conhecimento e de caminhos para a gente seguir. O autismo é uma condição que impede que seja feita uma comunicação eficiente e isso atrapalha todo o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Como referência, eu vou utilizar esse livro, Ensino de Habilidades Básicas, ele para pessoas com autismo. Na verdade, ele é um manual para quem deseja ser um aplicador ABA, que é a terapia comportamental. Mas para a gente que é professor, que não tem tempo nem condições financeiras de buscar uma especialização, uma formação em terapia ABA, ele tem dicas importantes de como começar, Porque não adianta pegar um aluno autista, colocar na frente dele uma folhinha, pedir para que ele escreva letras e números e desenhe. São necessários alguns requisitos, pré-acadêmicos para que ele consiga desenvolver. A gente chama esses pré-requisitos de currículo de habilidades básicas. Então, o aluno tem que aprender a sentar, a esperar, estabelecer um contato visual, imitar movimentos motores grossos, finos, fonoarticulatórios, que é o movimento da boca, movimentos em pé, sequência de movimentos. Tem também a parte das habilidades de comunicação de linguagem receptiva, ele ouvir, acolher o que você está falando, porque ouvir ele ouve, ele escuta. Ele não consegue organizar as palavras na cabeça para te dar uma devolutiva, mas ele escuta. Então, a gente vai trabalhar essa parte também, dando instruções de um passo, depois de 2 passos, tentando nomear partes do corpo, pessoas da família, objetos, figuras. Estimular também a linguagem expressiva, que é a linguagem do aluno, Ninguém aqui é fono, tem uma habilitação para isso, mas existem algumas atividades que a gente pode estar estimulando essa área. Como, por exemplo, ensinar, Ensinar a apontar na direção do objeto que ele deseja, a produzir sons, sim, não, quero, imitar, fazer pedidos vocais, água, banheiro, xixi, nomear pessoas da família, objetos e figuras. E por fim, as habilidades que já são finais para sustentar uma aprendizagem, uma alfabetização, por exemplo, que é a coordenação olho e mão, o olho acompanhar o que a mão está fazendo, emparelhar objetos, emparelhar figuras, usar o lápis e a tesoura. A gente tem essa tesoura disponível no mercado, que é diferente da tesoura usual. Para a gente usar a tesoura, minha mão está suja de tinta da impressora. Essa tesoura é preciso muita habilidade para você utilizar, saber o dedo que vai entrar, E esse movimento aqui, um movimento mais refinado, diferente dessa, que o aluno pode fazer uma pegada fechada, uma pegada inteira, e aí só movimentar apertando, tá? Bom, vamos começar então. Não necessariamente a gente vai começar na ordem que eu descrevi, as ações das habilidades agora. A gente tem níveis de dificuldades no ensino dessas habilidades. Então, a autora, a Camila Gomes e a Analice Silveira, elas propõem 4 etapas para desenvolver essas habilidades. A primeira etapa, contato visual e sentar. Então, vou falar um pouquinho disso. Para desenvolver o contato visual, para estimular o contato visual, a gente deve chamar a criança e tentar manter o olhar sustentado, Você pode utilizar um brinquedo, chama, Miguel, aqui, olha aqui, olha, é azul, azul, Miguel, e se ele desviar o olhar, novamente chama, Miguel, olha esse carro, e com o tempo você vai aumentando, a definição do objeto, as características, olha aqui esse jogo, e tentar também aproximar do seu rosto, para que ele consiga levantar a cabeça,
Aos poucos você vai substituindo objetos por alguma outra coisa, até que fique só no compartilhamento do olhar. Outra habilidade, né, dentro dessa primeira etapa é o sentar, né? A gente sabe que a criança autista, uma criança que tem dificuldade de se manter sentada, então é algo que a gente tem que modelar, né? E quando eu falo modelar, é mostrar para a criança como tem que ser feito, né? Não é falar, ai, senta, vem sentar, vem sentar. Não, ela tem que aprender o que é sentar. Então você vai mostrar o objeto. Miguel, olha esse objeto aqui, vem ver, senta. E só dá o objeto, puxa a cadeira, aponta na cadeira para ele sentar, né? Bate na cadeira, aponta. E aí quando ele sentar, você entrega o objeto. Se ele levantou, você fala, não, tem que sentar. Ele vai sentar de novo, você vai devolver o objeto. Levantou, não pode levar o objeto, tem que ficar com o objeto em mãos. Ele vai levantar, mas vai levantar sem o objeto. Com o tempo, ele vai aumentando esse tempo, né, de permanência na cadeira, que é o principal para que ele se concentre em alguma atividade pedagógica. Um detalhe, a gente às vezes fala da criança, perto da criança. Ah, porque eu já tentei de tudo. A criança escuta, tá? Ela ouve. O problema do autismo é que as imagens e as palavras ficam na cabeça dele e ele não consegue externalizar. Mas ele está ouvindo o que você está falando. Ele está ouvindo que você tentou, que você não está conseguindo, que não vai ter jeito, ai, que não vou conseguir. Você precisa transmitir segurança para o seu aluno, né? Se você fosse adulto e ouvisse o seu professor falando assim, ah, essa turma é muito complicada, é difícil, acho que eu não vou conseguir. E aí o professor entra na sala já desanimado, né? Você não sente um acolhimento, você não sente afetividade, você não vai aprender, você não vai ter interesse. E isso quando nós somos adultos. Imagina uma criança. Então a criança autista, ela pode, muito autista fala, tá? Mas uma boa parte não fala, mas eles ouvem, tá? E cuidado com o que você fala perto da criança. Mais tarde, essa atividade do sentar, né, do oferecer o interesse da criança, para ela começar a atividade pedagógica, você vai dar o brinquedo, você fala assim, ó, eu vou contar até 10, e aí a gente vai fazer esse trabalhinho, depois eu te devolvo o brinquedo. E aí você conta 1, 2, ó, agora 10, ó o combinado, toma aqui a folhinha, mas isso lá pra frente, tá? As autoras colocam como segunda etapa, imitar ações com objetos, seguir instruções de um passo, produzir sons com função comunicativa e coordenação olho-mão. Como é que a gente pode fazer isso? Então, imitar ações com objeto, né? Colocar um objeto dentro de uma caixa, tocar uma campainha, empurrar um carrinho, empilhar blocos, bater tambor, rabiscar, ensinar a limpar a boca, martelar, dar comida para uma boneca, beber um copo, colocar um óculos, são ações, né? Mas o professor faz, ó, vou colocar o óculos, coloca o óculos e ele imita o movimento, tá? O professor sempre dá o comando, executa o comando, ó, vou apertar esse botão aqui, então aperta, agora você aperta, né? Então, ações com objetos. Outra habilidade, seguir instruções de um passo. Senta, levanta, vem aqui, fecha a porta, acende a luz, apaga a luz, guarda, pega a mochila. Não adianta você falar para o aluno, Miguel, vai lá, pega a mochila que eu quero ver se a sua mãe fez o seu dever de casa. Passou direto. Então, Miguel, pega a mochila, abre, pega caderno, me dá. Então, de um em um comando você vai executando a tarefa. Depois você pode ir para o comando de 2 passos. Ainda dentro dessa segunda etapa, tem a habilidade de produzir sons com função comunicativa. O que é isso? A criança está com um objeto, né? Está lá com o celular. Está lá com o celular. Aí você fala para a criança, você avisa, olha, fulano, Miguel, vou guardar o objeto, vou guardar o celular, vou pegar o celular, tá bom? De uma forma gentil, tá? Nada de imperatividade.
imperativo, né? Não é hiperativo, é imperativo, de modo autoritário. Fala, agora eu vou guardar, chega? Não. Miguel, tá na hora de guardar. Vou guardar. Aí você pega o objeto. Provavelmente o autista ele vai reagir com uma desorganização. Vai fazer uma birra, vai se jogar no chão, ou vai bater, vai virar mesa. E aí você não devolve o objeto que você pegou. Você acalma a criança tentando usar o diálogo. Fala, calma, o que foi? O que você quer? Você quer o celular? É o celular? O que você quer? O celular? O celular? E vai repetindo, até que ele manifeste algum som. Vamos lá. Ele não fez birra, ele emitiu um som. Vamos lá. Então ele está tentando falar que é o celular. Aí você, muito bem, você quer o celular. E aí você capricha na expressão facial, tá? Porque ele precisa ver o seu rosto mexer, os movimentos que a sua boca faz. Então, muito bem, você quer o celular. Toma aqui, ó, só mais um pouquinho. E aí devolve o objeto para a criança. Finalizando essa segunda etapa, a gente tem a coordenação olho-mão, né? A criança deve olhar o que está fazendo. Então você vai propor a ela a fazer uma brincadeira, ou um quebra-cabeça, montar um quebra-cabeça, ou emparelhar carrinhos, bichinhos, torres, ou então você dá pecinhas de encaixe, que são canequinhas, vermelho, agora vamos botar o azul. Então tentar com que ele não se disperse. Aí ele veio para cá e fala, não, olha aqui, ó, depois do verde, o azul. Então faz o som para que ele volte a atenção para a atividade que ele estava fazendo. Bom, agora vamos à terceira etapa desse programa. Dentro da terceira etapa, as autoras sugerem que comece pela imitação de movimentos grossos em pé. Então, o professor em pé, junto com o aluno, em um espaço confortável que não ofereça risco, ele vai fazer uns movimentos, vai solicitar que o aluno imite. Agachar, rodar no mesmo lugar, levantar os braços ou abrir, marchar batendo o pé no chão, sentar no chão, colocar as mãos no chão, bater palma, enfim, movimentos que envolvam, né, toda a expressão do corpo no geral e não movimentos muito refinados, tá? Isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Então, mexer a cabeça sim, não, pular, tocar nos ombros, jogar uma bola. Outra habilidade que está dentro dessa terceira etapa é imitar movimentos fonoarticulatórios, né? E aí você fala, abre a boca, aí você abre, né? Tudo que você mandar o aluno fazer, executar, você tem que fazer, porque o autista, ele é muito visual. Então, abre a boca, coloca a língua para fora, língua para o lado direito, né? E aí tem aquela brincadeira, aquela música do Tchutchuê, que as crianças gostam muito, do Baby Shark, que vai imitando os movimentos, fechar a boca, morder, assoprar. Então, bolinha de sabão ajuda muito nesse sentido. Sorrir, franzir a testa, colocar a língua nos dentes de cima, em cima, embaixo, inflar as bochechas, mandar beijinho. Enfim, movimentos com a boca. Outra habilidade, identificar partes do corpo. E aí você nomeia. Onde é a cabeça? E o olho? A criança tem que ir sozinha, tá? Nessa etapa você não faz. O que você faz? Você pega a mão da criança, né? Faz o movimento certo aqui, de apontar, e fala, cabeça, cadê o nariz? Aí você leva a mão, nariz, pescoço, mão. Você segura na mão da criança e no corpo da criança você vai apontando, bochecha, orelha. Apontar itens desejados, né? Tem muitas crianças que já apontam, mas é importante a gente ter o reforço vocal. O que você quer? O que você quer? E quando a criança tentar pegar o objeto, você começa assim, coloca 2 objetos. O que você quer? A criança vai pegar o que ela quer. Aí você tira da mão dela
vai fazer o movimento de mão e você vai encostar o dedo da criança no objeto que ela quer. É esse. Aí quando a criança bater no objeto com o dedo ou expressar vocalmente esse, você vai, muito bem, você quer esse, isso eu não sei o que. Você pode, né, ampliar os incentivos. Reforçar com elogio, né? Que eu acabei de falar. Você, nossa, muito bem, é esse. Ensinar a apontar, né? Porque ela não pode pegar. Mesma coisa na hora do recreio, né? Quando o autista tem o hábito de sair pegando. Você abre a mão da criança, estica e fala, dá, aí ensinar ela a pedir. Né? Porque é chato a criança ir no pacote do biscoito e meter a mão no biscoito, né? Então você estende o braço da criança, abre a mão e repete, fala, dá. E aí a criança vai. Se ela esticou o braço ou se ela falou dá, né? Aí você incentiva o aluninho, né? O coleguinha a dar um biscoitinho, ou então falar que chega só um, avisar que é só um e acabou, tá? Emparelhar objetos. Nessa atividade, nessa habilidade, a gente tem que ter dois objetos iguais. Pode ser lápis cor, né? Só que eu não vou oferecer isso aqui para o aluno. É muito repertório, é muita informação. Então eu vou escolher duas cores, por exemplo, verde e laranja. Eu vou botar o verde e vou botar o laranja. E aí você vai incentivar a criança a pegar, nem que você pegue na mão da criança, conduza. Laranja igual, verde com verde igual. Com o tempo e a repetição dessa atividade, o aluno vai, daqui a pouco você só oferece, daqui a pouco ele mesmo pega da mesa e já emparelha. Se for um joguinho de memória com imagens, começa oferecendo duas figuras, né? O cachorro e o gato, animais diferentes. O cachorro e o gato, o macaco e o elefante. E aí, cadê o outro macaco? Bota aqui o outro macaco. Vamos procurar o elefante. O elefante é esse aqui, cinza. Ele tem tromba. Cadê o elefante com tromba? E aí, vai emparelhando. Com o passar do tempo, você vai aumentando o repertório. Aí, coloca 3 imagens, 4 imagens, até que a criança já faça isso com maior facilidade. Bom, finalizando então a quarta etapa, né? Que envolve a habilidade de esperar. Ai, que dificuldade o aluno esperar. Como é que a gente faz isso? Né? Porque a gente tem que esperar. Mas ele não sabe como faz para esperar. Então, o que a gente faz? Né? A gente deixa a criança brincar com brinquedos da preferência dela. A criança sempre vai criar um vínculo maior com algum objeto, né? Aqui eles gostam muito, né, desse meu lagarto aqui e desse dinossauro, né? São brinquedinhos que ajudam na psicomotricidade. Então eles chegam, né? Eles têm essa questão sensorial muito aguçada, né? Então chega e já pega o brinquedo, tem outros que pegam no celular. E aí, de repente, você fala assim, olha, agora é a minha vez. E pega da mão da criança. Espera que eu vou ver, daqui a pouco eu te devolvo, espera só mais um pouquinho e aí você devolve. Mas assim, vai iniciar, pega, agora é minha vez. Você pega, toma, pronto, é seu. Fica 2, 3 segundos. Na segunda vez, você já vai ficar 5 segundos com o brinquedo. Na terceira vez, você já aumenta 10 segundos. E aí você vai aumentando o tempo. E sempre falando, espera, já vou devolver, mais um pouquinho. Então assim ele vai modelando o comportamento de esperar. Imitar movimentos grossos, né? Eu falei de movimentos em pé, mas existem outros movimentos mais amplos que a gente pode fazer, como bater na mesa, dar tchau, levantar os braços, bater o pé no chão, bater na barriga, fazer brincadeiras de bater na barriga, sempre imitando, né? O professor faz e o aluno imita. Se o professor falar e bate na barriga, não é imitação, a gente precisa aprender a imitar. Existem também habilidades dos movimentos motores finos, que aí vai estimular mais tarde, né? Vai aguçar, vai apurar a escrita do aluno, né? A pegada no lápis.
Então, juntar as mãos, abrir e fechar, tocar um indicador no outro, um polegar no outro, mexer os dedos, entrelaçar. Todas essas atividades que eu estou elencando aqui, eu posso, para quem tiver interesse, eu posso depois enviar. Eu estou tirando, mais uma vez, estou tirando desse livro, então eu não posso disponibilizar material impresso. Mas aí a gente pode junto, eu empresto o livro, ou então eu listo, a gente se reúne e vocês copiam o que as autoras propõem, tá? Apontar para o nariz, levantar o dedo, enfim. Depois a gente pode começar a trabalhar o pareamento. O que é isso? É formar os pares, é emparelhar, né? Mais tarde, por exemplo, eu não posso começar com o aluno dando uma figurinha, né, com o número 1 e uma figurinha com uma árvore. E aí querer que ele faça esse emparelhamento. Ele não sabe o que é emparelhar, né? Ele não sabe que tem que ter uma relação, uma correspondência, no caso. Então a gente começa assim, olha, com atividades que tenham figuras iguais, ele pode recortar, ou você pode já dar recortado se ele ainda tiver dificuldade com o uso da tesoura. E aí você fala, ó, o sapo, vamos procurar o outro sapo, cadê o outro sapo? Aí você bota, esse é igual? Não, cadê? Até que ele acerte. Existem professores que gostam de estruturar o material, né? Plastificar, colar velcro. Só que o que acontece? Todo esse trabalho que você faz fica entre você e o aluno. Eu gosto mesmo de imprimir e colar no caderno do aluno, ou botar no portfólio dele, para que os pais possam acompanhar todo o trabalho que foi executado, né? Porque nem todo trabalho é valorizado, porque os pais não entendem, né? A gente tem colegas professores que não tiveram acesso à informação e fizeram formação de professores. Imaginem os pais que não passaram por esse processo de formação, né? Então eles precisam ter ali concretamente o que o filho dele está sendo feito. E aí tem outras sugestões, ó, frutinhas. E aí pode ser também foto do aluno, pessoas da família, espaços da escola. Por fim, depois de ter feito todas essas atividades, todos esses estímulos, a gente vai introduzir o uso do lápis e da tesoura, de preferência a tesoura adaptada. Como? Vamos cobrir. Não, você vai dar um papel grande para a criança, vai pegar uma caneta hidrocor, vai dar outra para a criança e vai falar assim, vamos brincar. A dona Aranha subiu pela parede, aí vai no sobe e desce, vai brincando. Primeiro ele tem que ver isso aqui como algo divertido, né? Se botar copia, não, cobre. Gente, tem aluno que já chega na escola que quando vê isso já taca longe, porque por onde ele passou, o primeiro estímulo foi esse. Não ensinaram a sentar, não ensinaram a esperar, mas quer que o aluno já saia cobrindo pontinho. Então, assim, são necessárias, né, o desenvolvimento dessas habilidades. Espero ter ajudado. Vocês sabem que eu estou sempre à disposição para qualquer dúvida. Se alguém depois tiver interesse no material, aí pode entrar em contato. Sucesso, paciência, resiliência, que vai dar certo. Às vezes não no nosso tempo, mas a gente precisa fazer a nossa parte, tá? Obrigada.